Então, primeiramente, eu queria dizer para vocês, a todos que estão aqui com a gente, que separaram um tempinho, que vocês sejam muito bem-vindos à nossa live. Eu espero que todos vocês tenham, assim, bastante insights nesta noite aqui com a gente. Eu sou a Karina, uma terapeuta holística. Eu atuo aqui na cidade de Birigui, para quem não me conhece. Eu atuo bastante de forma presencial. Eu também tenho alguns cursos lá na Hotmart, todos voltados para a área de terapia, de bem-estar. Né? Nós vamos deixar aqui embaixo nos comentários os links, né? A Denise também tem bastante coisa, ela vai falar daqui a pouco. Vale a pena vocês dar uma conferida lá no que a gente tem, porque hoje nós vivemos com esse problema de logística, de tempo, e eu acredito que tudo que é online, né, resolve para quase todos os nossos problemas. Pelo menos para mim, tudo que é online, assim, facilita muito. Então a gente deixa aqui embaixo o link, se alguém se interessar, passa lá, dá uma verificada. Eu vou me apresentar de uma forma mais específica para quem não me conhece. Eu sou terapeuta holística, eu atuo com nas diversas áreas de terapia holística, como a meditação, a psicoterapia holística, eu atuo com hipnose clínica, eu atuo com aura master, IFT, auriculoterapia, florais, aromaterapia, cristaloterapia. E eu também conto com um título de uma certificação de top terapeuta. É uma certificação de excelência de atendimento. E ano passado nós tivemos uma pesquisa feita por uma empresa que chamava Ipop, e eu recebi o título de melhor terapeuta holística aqui da minha cidade. Venci entre 327 categorias. Então, só para quem não me conhecia, eu me apresentar um pouquinho mais. E hoje nós temos a Denise, é uma monja taoísta, ela teve formação lá no Tibete, né? E está aqui com a gente hoje e veio falar um pouquinho também sobre ela, sobre a visão que essa coisa holística tem sobre os acontecimentos da atualidade no mundo. Então, agora eu vou pedir para a Denise se apresentar para que todos vocês conheçam ela. Tá com você, Denise. Tá joia, gratidão, Karina, gratidão pelo convite, é uma honra estar aqui como sua convidada, né, num tema tão interessante para todo mundo. Gratidão a quem está aqui assistindo. Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro, sim, só fazendo uma pequena errata, a minha iniciação foi em Taiwan, não foi no Tibete. Ah, tá bom. Tudo no Oriente, não tem problema, tudo para aqueles lados. Né? Em 91 eu me iniciei como monja, eu comecei essa formação no taoísmo, né, que é uma filosofia de vida, que tem até uma parte religiosa, mas na verdade é uma filosofia de vida prática. Comecei os estudos em 87, com um mestre chinês no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, né? E quando chegou em 91, nós tivemos a oportunidade de nos iniciarmos com os mestres dele lá em Taiwan. Então passamos quase um mês lá, onde eu fiz 2 iniciações, iniciação como monja, né, na parte mais de cerimônia, e a iniciação na parte de meditação, né, que a gente chama de alquimia taoísta. E aí, você não ter uma meditação hoje sua? Como? Será que Perdão? ganhar um videozinho de uma meditação sua no final? Sim, pode ser. Se der tempo, a gente pode fazer uma prática, sim. Vai ser um prazer. Uhum. E aí, eu fiz toda uma formação com esse mestre, né? Já falecido, durante anos, até eu fiquei de 87 até mais ou menos 2002, frequentando a instituição que ele criou, ajudei no início a criar essa instituição também no Rio de Janeiro, e aí fizemos uma formação de sacerdote, então eu cheguei ao nível de sacerdote, no caso como mulher sacerdotisa, né? Mas é um título mais religioso, então a gente só oficializa quando a gente está no cargo lá, na instituição. Como eu não estou na instituição, eu estou de licença desse título, digamos assim, né? E até porque eu atuo mais numa linha filosófica e espiritual, eu não atuo numa linha religiosa. Então,
Mais ou menos isso. Depois a gente vai falando mais, senão eu saio falando muito. Karina, você tem que ir Não, administrando aí. pode falar, tem muito conhecimento aí para poder compartilhar conosco, né? Uhum, Principalmente a respeito desse nosso tema aqui, que nós vamos falar sobre esses acontecimentos da atualidade na visão holística, que a gente uhum. tem uma visão de um todo, né? Então, tem muita coisa para compartilhar. Pode continuar, se você quiser. Bom, aí dentro dessa formação como sacerdote, né, a gente estuda várias coisas, né? Então, eu dentro dessa formação, eu estudei Feng Shui, né, que na verdade a gente chama de Kan-I, que é céu e terra, né? O Feng Shui é vento e água, que as pessoas costumam conhecer como Feng Shui, mas o nome é Feng Shui, na verdade o nome correto é Kan-I, né? O nome mais erudito, assim, né? É Eu que ia foi perguntar o que popularizando. é, eu não sabia o que era essa Como? formação. Eu ia Perdão, não perguntar o escutei? que era, porque eu não sabia o que era CAN. Ah, sim, é porque eu tive assim uma grande benção, oportunidade de ter estudado com esse mestre, e ele falava e lia chinês erudito, né? E traduzia direto para o português. E ele passou para a gente, era uma pessoa muito assim dedicada, e ele passou, dedicado aos estudos e a propagar o conhecimento, então ele passou todo o conhecimento clássico para a gente, né? Eu participei da primeira turma dele de formação. E aí, nessa formação, nós tivemos o Fonso, nós tivemos o Qigong, que é uma técnica de captação de energia da natureza, né, de harmonia da nossa energia também, que trabalha todo. Na verdade, é uma técnica que ligada à medicina chinesa, que trabalha os nossos meridianos de energia no corpo, né, através de uma atividade física prática, que é para todas as idades, porque trabalha a energia, trabalha as juntas, né, para não endurecerem, né. Então é algo assim que não tem uma contraindicação. Como? Nós estamos tendo tantas pessoas, assim, com essas dores nas juntas, se todos soubessem o quanto que essa técnica pode É, ajudar, né? é Fortalecer. porque, na verdade, Karina, você bem sabe como você é terapeuta holística, né, e mexe com isso, assim, do que eu conheço, assim, com bastante grandeza, né, e princípios. Nós somos feitos de energia. Então, as articulações, elas endurecem, enrijecem, inflamam, pela alimentação também, alimentação inflamatória, mas também por um bloqueio energético. Então, quando você faz a energia circular melhor no seu corpo, né, você consegue que essas juntas fiquem mais flexíveis, não fiquem mais endurecidas, né? Você vai desinflamando o seu corpo também, né? E a gente trabalha, na verdade, com essa, que a gente poderia falar assim, que algumas pessoas falam, né, que é você descalcificar a nossa glândula pineal, né? A gente trabalha com energia, com entender que o nosso corpo é energia, né? E como que essa energia fluindo, ela beneficia o seu corpo, aumenta a imunidade. Na verdade, o Qigong, ele é muito referido também ao Tai Chi Chuan. Ele é a base do Tai Chi Chuan. E o Qigong, Uhum. ele é reconhecido pela Universidade de Harvard como uma das técnicas assim mais eficazes, melhores para a saúde, né? E é interessante porque são movimentos lentos, energéticos, né? Que trabalham também um pouco de alongamento, um pouco de fortalecimento, as juntas, e é um exercício bem meditativo, né? E você trabalha bem a captação de energia da natureza também, e do sol, enfim. E aí dentro dessa formação também eu tive o estudo do I Ching, que é o foco do meu trabalho nesse momento que está assim mais relevante, né? Que eu dou cursos, né, de Xing, em que a pessoa aprende os fundamentos, as técnicas e a prática de 3 tipos de oráculo, e a consultoria também. Na verdade, o Xing é um tratado sagrado da filosofia taoísta, milenar, uns 7.000 anos mais ou menos de história, e é um tratado que fala da origem dos princípios do universo e das leis da natureza. Como se fosse uma Bíblia, um tratado sagrado, mas ele acabou sendo mais conhecido como oráculo. Então, no curso, nós estudamos os fundamentos, a técnica, e 3 tipos de oráculo. O oráculo de vareta, que é o mais preciso, né? Um oráculo um pouquinho mais complexo, mas com respostas mais precisas. O oráculo de moedas e o oráculo numerológico. E eu dou consultorias também, as pessoas que têm questões, que querem uma orientação nesse momento que a gente está vivendo bastante intenso, bastante desafiante, né? Muitas pessoas estão precisando de uma luz aí de como se orientarem nos assuntos em geral, né? Então eu faço essa consultoria também. Mas eu venho de uma formação de arte, de design, sou chefe de cozinha também de alimentação
Eu ia falar da alimentação aí. Vegetariana, 100% saudável. Então, porque na verdade essa filosofia é uma filosofia, como eu falei, de vida, que abrange a saúde, o bem-estar, a longevidade, a harmonia com os outros, a harmonia com o planeta, de uma forma muito holística, né? Como foi a palavra que você usou no título da live, porque ela vê o ser humano como ele precisa de uma alimentação, ele precisa de uma atividade física, energética, ele precisa ter como a gente fala, né? O I Ching, ele é considerado uma bússola, né? Um manual de sobrevivência na Terra, né? Um caminho que está debaixo dos nossos pés, é só a gente fazer contato com ele, que ele vai nos guiando aí no meio dessa loucura que a gente está vivendo, né? E boa noite, querida. Como? Principalmente agora, né? Que nós estamos, eu estava falando agora há pouco com meu marido, ele falou assim, nós estamos entrando em Marte agora, né? Nós estamos com... Então, tudo vai ficar muito tenso. Nós estamos vivendo um mundo mais tenso, né? Eu ouvi sobre isso, né? Que vai ficar muito mais acelerado, porque Marte é um signo bem agitado, bem guerreiro, assim, né? Bem acelerado. Eu ouvi falar que não dá nem para imaginar. Não dá nem para imaginar o que vai ser, né? Porque já está muito acelerado, já tem muita informação, né? Então a gente tem que se cuidar. Como? Eu estou falando, se meu marido começar a falar de tudo que ele está vendo aí na astrologia, ele falou assim, falam que a minha astrologia é pessimista, não é? É o que eu estou vendo. Está antenado, né? A gente tem que pegar e filtrar também, né? Porque tem muita informação, tem que pegar o que faz sentido, que o nosso coração sente, e também não levar ao pé da letra, mas são coisas que nos ajudam a gente a nos orientar, né, Karina? Sim. E, Denise, eu queria falar um pouquinho assim com você, todas essas técnicas que você estudou, todas as suas formações, tantos anos assim de carreira que você tem, o que é para você essa visão holística desses acontecimentos que estão agora no mundo? Nós estamos passando por um momento difícil, tenso, dentro das suas técnicas, como você enxerga isso? Olha, o taoísmo, a palavra principal que a gente estuda nessa filosofia é a naturalidade, né? O Tao é a própria naturalidade, né? Um grande vazio que abrange tudo, que cria tudo, né? E que a gente chega a ele, como se a gente fosse falar assim, comparando mais ou menos assim com a Bíblia, né? Que tem aquela passagem que Jesus fala do reino dos céus e das crianças e tal, né? O que a criança tem? Ela é natural, ela é espontânea, né? Então, é como se nós tivéssemos que voltar a ser crianças. Nós perdemos a pureza, essa ingenuidade no bom sentido, porque a gente também não pode ser ingênuo nesse mundo que a gente vive, mas assim, essa pureza, essa espontaneidade, essa naturalidade, ela é fundamental, tanto para a gente entender o que está acontecendo, quanto para a gente conseguir sobreviver aos próximos tempos, que não serão fáceis, assim, serão desafiantes, mas ao mesmo tempo é um desafio e uma grande oportunidade de elevação espiritual, né? Eu andei tirando alguns xings, né, nas aulas que eu dou, né, online, e fiz também um para a nossa live aqui, justamente em relação a isso, né? Eu fiz outro dia perguntando sobre como as pessoas que estão buscando evolução espiritual deveriam agir depois daquele grande eclipse solar, né? Perguntei também sobre o Brasil, né? Como os brasileiros devem agir nesse ano de 2024. E a última pergunta que eu fiz foi como as pessoas que estão buscando uma visão holística, baseado na nossa live, né? Como as pessoas que estão buscando uma visão holística devem enxergar os acontecimentos da atualidade. E nessa resposta específica, o I Ching fala basicamente assim, isso que eu comecei a falar, né? Ele fala que a gente precisa retornar. Agora, o que é esse retorno? Né? No taoísmo, o retorno é a gente retornar a esse zero, a esse vazio, a esse estado que a gente chama do próprio Tao, né? Que seria um estado meditativo de esvaziamento também. Tanto esvaziamento da mente, quanto esvaziamento do coração. Porque não adianta só a gente esvaziar a mente, a gente tem que esvaziar o nosso coração. Nosso coração está cheio de medo, cheio de raiva, cheio de estresse, cheio de ansiedade. E a gente precisa conseguir transmutar isso tudo, abrir nosso coração, né? Nosso coração é feito, que a gente não sabe, mas ele é feito de uma energia amorosa, de quartzo rosa, que a gente fechou, né?
A gente lacrou isso por N coisas, né? Condicionamentos, o mundo do jeito que vai ficando, vai sendo ameaçador e a gente vai fechando. E agora a gente precisa... Vai fechando. E agora a gente precisa fazer o quê? Um retorno ao interior. O Xing falou especificamente para a pergunta da live de hoje, ele falou o seguinte, que se a gente continuar indo para fora, buscando fora, desenfreadamente, seguindo sempre com referências para fora, indo para frente, nesse sentido de ir para fora e não para dentro da gente, a gente vai ter muita dificuldade nos próximos tempos, né? Com todos os acontecimentos da atualidade. Então, qual é o movimento que a gente tem que fazer? É justamente esse movimento do retorno, que seria o quê? Que esse movimento do retorno vai trazer alegria para aquelas pessoas que estão fazendo esse movimento, né? Essas pessoas vão ter mais paz, vão ter mais tranquilidade. Esse retorno digamos assim, uma quietude interior, esse caminho do retorno, né? Muito movimento externo não é bom, né? O que o Xing recomenda é que a gente faça uma interiorização, pratique mais meditação, fique mais no estado meditativo. O mestre Ma Ho-Yan, que foi um dos mestres que me iniciou lá em Taiwan, né, em 91, ele já mencionou, ele falava que a respiração do ser humano afeta o planeta. Muitas pessoas, 8 bilhões de pessoas respirando aceleradamente, ansiosamente, muitas com medo, com raiva, com N questões. Isso vai mudando a energia do planeta. Só que o planeta ele está num movimento muito forte de despertar, de transição planetária. O planeta está aí, não importa o que o ser humano está destruindo o planeta, mas ele vai continuar evoluindo e vai se transmutar. A gente é que tem que acompanhar ele, né? E para isso a gente tem que entrar na mesma frequência que ele, que é o quê? Respirar calmamente, profundamente, suavemente, para que a gente fique mais calmo, fique com mais imunidade, consiga se relacionar melhor com as pessoas, consiga ficar mais calmo para fazer nossas coisas, mais centrado para lidar com os diversos desafios que estão aí na nossa frente, que já estão, que vão ser cada vez mais intensos, né? Tem até aquela expressão, né, Karina? Karina, me interrompa se você precisar falar, tá? Que eu vou aqui na minha linha de pensamento, não quero tomar seu tempo. Não quero interromper sua linha de pensamento, pode seguir. Tá. Então, assim, o que se fala, né? Você tem um furacão, qual é o local mais seguro na hora que você está no furacão? No olho do furacão, no meio do furacão. Então, qual seria o local mais seguro que a gente está hoje em dia? Né? É uma pergunta para vocês fazerem. Enquanto vocês estão aí refletindo, eu vou colocar uma observação. O que acontece? Se você está no meio de um furacão e você não se fixa num local, você vai junto com o furacão. É aquele tal do efeito manada, né? As pessoas estão tão na manada, ansiedade, estresse, e às vezes se a pessoa não está centrada, se ela não está focada, se ela não tem pelo menos 15 minutos que ela tire por dia para se interiorizar, né? Buscar autoconhecimento, olhar as sombras com acolhimento, respirar, conectar com o sol, conectar com a natureza, ela fica solta, e aí ela vai junto naquele efeito manada de uma espiral descendente pelo ralo, né? E aí ela é, digamos assim, contaminada, né, por toda essa energia. Que é uma energia muito... É uma energia obscura, né? Que está usando os seres humanos também para isso, né? Os seres humanos acabam virando marionetes. Agora, como falou no outro dia sabiamente um amigo meu, ele falou, a gente tem que montar no ego, né? O ego é um cavalo, a gente tem que montar nesse ego, a gente não pode deixar que ele seja dominado. Como é que a gente monta nesse ego? Né? Não é a gente indo só no mental, a gente tem que sair um pouco do mental e ir para o coração. Né? Porque se a gente fica muito nesse ego, a mente, né? O coração é que tá... E aí a gente precisa dessa quietude. Então, o olho do furacão é o local mais seguro. Não importa se você tem um bunker, não importa se você tem um estoque de comida, não importa se você está no alto da montanha ou se você está na beira do mar, que pode ter uma tsunami, porque a gente sabe dos extremos climáticos, muita coisa que está para acontecer e já está acontecendo. Não importa, a gente não sabe, cada um tem um destino. Né? Então, o que a gente pode fazer para, nesse momento, navegar, surfar nessa coisa? Entender que o nosso coração é o local mais seguro. Quer dizer, quanto mais a gente se interiorizar, buscar práticas holísticas, como as coisas que você faz, meditação, enfim, quanto mais buscar isso, mais a pessoa vai estar segura. Porque qual é a maior segurança agora nesse momento? É a gente ficar centrado, equilibrado e seguir pelo nosso coração, não seguir pela mente, só no mental. Ninguém aguenta mais, né, Karina?
Ninguém aguenta mais ler, ninguém aguenta mais falar, muito blá blá blá, né? É que a gente está falando de coisa que nos empolga, né? Eu acho que quem está aqui também gosta. Mas ninguém aguenta mais, né? Então a gente tem que partir para a prática. E aí o Sting falou disso, dessa respiração, da presença, da gente focar no que a gente quer para si, para o planeta, né? Porque quando a gente está mais na presença, a gente consegue fazer o que eu chamo de contaminação do bem, né? Entre aspas. Ou seja, se eu acendo a minha luz, eu acendo a luz de alguém da minha família, eu acendo a luz das pessoas com quem eu me comunico no online, no presencial, quando eu saio, né? Então, se cada um... Essa é a verdadeira transformação, de coração para coração. Cada um tentar acender sua luz, não adianta você tentar salvar o outro. Se você não tiver a sua luz acesa, se você não tiver centrado, você vai embora junto com o outro no ralo, né? Exatamente. Então exatamente. Então, assim, o Gandhi falava, né? Seja o que você quer para o mundo. O que eu quero para o mundo? Paz. Então, primeiro eu vou começar por mim. Vou ficar em paz. E aí as técnicas holísticas entram bem dentro disso, né? Então, cada ser, nesse momento, precisa ser um ponto de luz para estar propagando isso. E aí, o que acontece? Quando a gente fala acontecimentos da atualidade, como a gente deve enxergar, né? A pergunta foi como as pessoas que estão buscando uma visão holística devem enxergar os acontecimentos da atualidade. Os acontecimentos da atualidade, eles são reflexo, né? São, digamos assim, um macrocosmos do microcosmos ser humano. Né? Então, o ser humano está totalmente aloprado, está totalmente louco, está totalmente estressado, não vive mais na presença, só vive no virtual, só vive no mental, está vivendo numa outra dimensão, ele não está vivendo na dimensão aqui da presença, da natureza, que é um outro ritmo, é uma outra energia. Então, automaticamente, esses acontecimentos são reflexos da vida atual do ser humano, que nem esse mestre falou, né, que eu citei anteriormente, ou seja, se o ser humano está vivendo, nem respira direito, não come direito, não se relaciona bem, né? O que ele projeta para o mundo? Fica com pensamentos negativos, né? Porque o pensamento a gente cocria. Tudo que a gente pensa negativamente é uma energia também, né? Então, se a gente fica nessa vibração, a gente está refletindo isso no planeta, né? Então, não só a Terra está se limpando, porque realmente o homem fez muita interferência ambiental, né? Contra o meio ambiente, mas a Terra, ela está, digamos assim, também refletindo energeticamente, através da nossa respiração e do nosso comportamento, o que o ser humano virou e como o ser humano está vivendo, né? Então, justamente o Sting falou isso, para que o ser humano retorne para o caminho. O que é retornar para o caminho? Retornar para o nosso centro, né? Primeiro de tudo, fazer esse contato com o coração. Né? E aí, para a gente fazer esse contato desse coração, a gente precisa de paz, precisa de silêncio, a gente precisa ter momentos do dia em que a gente entre, feche os olhos tranquilamente. É difícil, que a mente não para, os pensamentos vêm, deixa eles passarem, e a gente focar no básico, focar na respiração. Só isso já está ótimo. Né? Então, o que eu tenho visto aqui, o que eu tenho muito encontrado nessa transformação, os clientes que chegam aqui para mim, todos chegam muito cheios de informação, de medos, traumas, que todo esse entorno nos causa, né? Medo de salto, medo de não dar certo, são medos e traumas que a gente vem trazendo, e o mundo, né, ele ficou assim. Então, os clientes que chegam aqui para mim, eles chegam sempre com essa energia. E todo mundo só chega ali na terapia quando já não aguenta mais, né? Tipo assim, alguém me salva. E a visão holística, ela entra nessa transformação. Igual o Sting falou, de volta para o ser, de volta para o seu centro. Mas o mundo está acabando em volta de mim. Ok, volta para o seu centro. Concentre-se em você, no que faz bem para você. Faz bem você olhar para o que está acabando? Não me faz bem, eu estou passando mal. Então volta para o seu centro. Vamos reequilibrar. Vamos pensar mais em você, mas mais nos seus que estão ao seu redor. Porque esse excesso de mídia que nós temos, esse excesso de informação, até mesmo as crianças estão sendo prejudicadas com isso. E hoje eu costumo falar que nós não é informação, ganha mais quem publica o que dá lucro.
E aí, o ser humano cada vez mais vai ficando contaminado por essas informações e ficando mal cada vez mais. Essa visão holística de você olhar para dentro de si, reconectar com a sua própria energia, fazer um alinhamento de chakra, fazer um tai chi, né, igual você faz, você se conecta com a sua própria força, com o seu próprio centro, você volta para dentro de si. Quem passa aqui comigo, todos têm que meditar. Meditar faz parte. 5 minutos de 24 horas. E muitas pessoas falam, eu não consigo. Não consigo 5 minutos de 24 horas. 5 minutos para você controlar a sua respiração. Perceber você respirando, o seu corpo funcionando. Tudo em perfeito estado. Mas nós estamos tão dominados por esses acontecimentos do mundo, por essa rapidez que a gente precisa de tudo, que a gente não consegue prestar atenção na gente mesmo. Então, pode falar. Perdão. Porque tem duas questões aí que você colocou importantes, né, Karina? Uma é que existe um condicionamento, uma configuração, né, que nós vivemos como sociedade, que estimula isso, né? Ela estimula o negativo, ela se alimenta disso energeticamente, ela estimula esse negativo, ela estimula a notícia ruim. Por quê? Porque aí as pessoas ficam mais nervosas, as pessoas ficam mais com medo, ficam mais com raiva, não despertam, né? Isso vai alimentando, vai se auto-alimentando dentro da pessoa, a pessoa vai ficando cada vez mais nisso, né? E aí a pessoa deixa de ser um ponto de luz, que ela deveria ser, que a gente veio aqui para ser, né? Esse planeta, pelo menos é o que eu acredito. E outra questão é que é a prioridade. E a questão também de que o ser humano está acostumado à pílula. E a meditação não é uma pílula. Pode até ser de primeira a pessoa começar a meditar, tentar um dia e já ser muito bom, né, já se sentir muito iluminada. Mas a meditação é uma coisa que precisa ser feita que nem escovar o dente todos os dias, tomar banho todos os dias, pelo menos um pouquinho. E aos poucos a pessoa vai percebendo isso, ela vai despertando aí dessa ilusão que a gente vive, vai despertando disso, e vai sentindo falta de fazer meditação, porque quando você não faz, você vai sentindo falta, né? Ela realmente faz falta. E a meditação ajuda a soltar uma série de ínas no nosso corpo, né, que nos beneficia também. Então, as pessoas também têm que ter um pouco de uma visão menos imediatista e ter prioridades na vida. Prioridades. Então, qual que é a minha prioridade? Né? Porque, por exemplo, eu trabalho com alimentação também, como eu falei, né? E o que a gente vê que, às vezes, mesmo pessoas com uma alimentação muito saudável, elas criam doenças. Por quê? Porque a gente vive num mundo super estressante, a pessoa às vezes tem uma dificuldade emocional e estresse também. Então, tudo, né, o espírito precede a matéria, você sabe, né? Então, já vai o quê? Vai formando isso até chegar ao corpo físico. Então, ao meu ver, Karina, é uma questão de prioridade, uma questão de entender esse processo, né? Que é uma coisa que precisa ser cultivada, a meditação, né? E entender que a gente está num sistema, né? Então, a gente tem que viver nesse mundo sem ser desse mundo. O mundo está aqui, a gente precisa lidar com ele. Mas como que a gente vai lidar com ele sem a gente ser sugado por ele, né? Sem a gente ser levado por ele, né? E é o que tem acontecido, né? A maioria das pessoas sendo levado. O que tem mais acontecido? Todo mundo sendo levado, né? E não vivendo o que precisa viver, não vivendo o foco do que você veio fazer aqui, né? Sim. Porque para você ver o que você veio fazer aqui, você primeiro precisa se esvaziar, você precisa entrar em contato com o seu coração, não é uma coisa mental, você vai descobrindo. Né? Você vai descobrindo que primeiro você veio aqui a serviço, para fazer um serviço, que já é esse serviço de você se acender a sua luz e ajudar o próximo, iluminar o próximo. E aí você vai entendendo dentro desse serviço qual é a sua especificidade, digamos assim. Né? Pelo menos é o que eu acredito, que eu sinto, assim, né? Que é esse o caminho. Não adianta a gente criar qual é a minha missão, qual é o meu propósito, uma coisa muito mental, não adianta. Você tem que primeiro retornar ao centro, retornar ao seu coração, respirar, meditar, e isso vai despertando. A gente vai despertando para isso. Automaticamente você vai recebendo informações, porque a gente está recebendo muitas informações de fora, né, do universo, através do Sol. Está tendo muita explosão solar, está tendo muita mudança no nosso DNA. Então, isso é uma coisa que
A gente está recebendo, a humanidade inteira está recebendo. Só que tem pessoas que estão ainda muito dormindo, outras já estão despertando mais, outras já estão mais despertas, né? E aí, quanto mais você faz essas práticas holísticas, mais você vai despertando e entendendo o seu caminho, entendendo como você pode ajudar as pessoas, né? Agora, tudo passa pelo amor, não é à toa que todas as religiões falam disso, né? Tudo passa por a gente voltar para o nosso coração, para essa quietude e abrir o nosso coração. Só que ninguém está conseguindo fazer isso, né? Está muito difícil, porque as pessoas já fecharam demais o coração. O que é fechar o coração? Chakra cardíaco. O que é o chakra cardíaco? Né? É o que? A pessoa está com medo, ela se fecha. Né? Ela está com raiva, aquele chakra cardíaco fica, né, naquela vibração de raiva. Né? Ansiedade também no coração. Né? Muitas pessoas com problema no coração. Então, é justamente esse outro ângulo de divisão, né, Karina? Que foi um título muito interessante que você colocou na live, né? Eu costumo muito dizer também, Denise, que nós temos muita dificuldade ainda em entender que os nossos problemas, as nossas dificuldades, elas não são nossas inimigas, elas são nossas amigas, por mais que a gente não queira. Ninguém quer ter a dificuldade. Mas a dificuldade, ela vem para nos engrandecer. Na realidade, ela está ali com o dedo na ferida, mostrando para nós: olha, você veio para consertar isso. Você precisa melhorar neste ponto. Exatamente. E aí a gente teima e não faz. Vai de novo, e vem de novo. Você fala assim, gente, mas só pode ser uma prova, eu fico toda hora passando por isso. E de fato é como a criança, né? Que entra lá na primeira série na escola, não sabe nem pegar no lápis, e a professora pega assim no lápis, a professora não ensina como pegar no lapisinho. E se essa criança continuar teimando e não aceitar o que a professora está falando, ela não vai passar de ano, porque ela tem que aprender aquilo para seguir o seu caminho. E justamente nós somos essas crianças do primeiro ano. A gente continua teimando que tem do jeito que a gente quer, né? Por mais que doa na gente. O meu desenvolvimento na vida mesmo, eu falo, foi através de um chamado que eu tive, mas não foi exatamente na terapia. Foi um chamado particular, eu comigo mesmo, com a minha outra eu, que me fez um chamado da onde eu me sentia muito vitimizada, né? A vida inteira me sentindo vitimizada por um problema que eu enfrentei. Até que de repente, eu escutei uma voz de fato falando comigo, me perguntando o porquê que eu me achava tão vítima da situação. Eu sabia exatamente quem era eu e o que eu vinha aqui para fazer. E eu me deparei com uma situação que eu nunca tinha pensado daquela forma. Para mim, foi uma coisa chocante. Eu ouvi, sei lá quem falar comigo, do meu comportamento. Eu nunca tinha olhado. A minha única ação naquele momento, né, além de pensar que eu estava louca, foi pedir perdão. Eu falei, perdão, eu nunca imaginei, por mais que eu tenha estudos, né, sobre a visão ampla da vida, eu nunca imaginei isso, que eu poderia ser essa pessoa e que eu vim aqui para aprender isso. Então, foi um chamado, foi um insight, assim, para mim, que naquele momento, a partir daquela voz, a partir de eu olhar aquele problema, que ele deixou de ser um problema, de ser uma solução para a minha vida, eu transformar completamente, tudo mudou. Tudo mudou. Tudo se abriu para mim. Porque eu aceitei o meu erro, eu corrigi o meu erro, seja internamente, espiritualmente, seja o que for. Eu me redimi por completo de tudo aquilo que eu pensava e mudei. Naquele mudar, transformou todinha a minha vida. Todinha, sabe? Todos os meus caminhos se abriram. Foi no momento também que o meu marido chegou falando da terapia holística, que eu nem conhecia, e tudo começou a acontecer muito rapidamente, assim, na minha vida. Mas o que eu quis dizer com isso é da questão dos nossos obstáculos, como eles estão a nosso favor. Quando a gente enxerga ele, né? Você é meu amigo, vamos lá.
vamos passar isso junto, vou te encarar de frente, né? Tudo muda. E é isso que eu entendo da visão holística, né? Corpo, mente e espírito, todos juntos, e com uma visão mais fraterna, que é a mesma visão de Jesus Cristo. Ele fala, ame os seus irmãos, né? E eu entendo muito a visão holística com este amor, com um olhar mais fraterno. Eu tenho clientes que passavam muito nervoso no trânsito, e aí a gente fala, olha, e se aquela pessoa tivesse alguém ali dentro, passando mal dentro do carro? Se ela está correndo, se ela está nervosa, se ela está irritada, o problema é dela. O seu é se manter no seu centro, se manter calma, não deixar que o desequilíbrio alheio desequilibre você. E é isso, para mim, a visão holística. É isso que eu tento passar para o meu cliente sobre a visão holística, inclusive sobre os acontecimentos da atualidade. O que você pode ajudar uma pessoa, você ajuda dentro do que você pode, com as condições que você tem, sem se alterar por dentro, né? Sem alterar o seu ser. Porque, como você disse, nós estamos passando por um momento de depuração, nós estamos num momento de transição planetária. E vai acontecer muitas coisas, muitas catástrofes. E o que eu vejo sobre isso é a transformação do ser humano. Quanto o ser humano não se modifica com isso? Lá na época da pandemia, todo mundo primeiro se fechou, né? Se fechou com medo. Mas, num determinado momento, começou a acontecer uma coisa linda, que foi a transformação. As pessoas, uma ajudando a outra, as pessoas, uma respeitando a outra, né? Coisas que o ser humano já não vinha mais fazendo. Eu, ali no momento da pandemia, na primeira fase da pandemia, onde todo mundo estava se fechando dentro de casa, eu chorava que eu queria ir para a rua ajudar. Mas era perigoso. E eu nunca tive medo. Eu nunca tive medo. Eu servi de frente ali na época da pandemia, servindo marmita para todos aqueles que estavam na rua. Porque a minha preocupação era assim, todo mundo está com medo, todo mundo vai se fechar. E quem está na rua vai morrer. Né? Às vezes não era o momento daquela pessoa. É claro que cada um de nós tem o seu momento. Mas às vezes não era o momento daquela pessoa. Então, esse transformar do coração, quando eu fui para a linha de frente, eu fui de coração aberto. Se eu tiver que pegar, eu vou pegar, mas eu fui de coração aberto, fiz todos os protocolos, mas o meu coração estava me motivando. E eu percebi que muitas pessoas marcharam assim. Agora também no Rio Grande do Sul, quantas pessoas, né, marchando a favor, ajudando, fazendo doação, quantas pessoas foram. E eu acho que é esse o grande X da questão. A transformação do ser humano. A transformação em enxergar o outro como irmão. Que nós deixamos isso. Nós deixamos isso há muito tempo. A gente enxerga o outro como qualquer outra coisa, menos como irmão. E para mim, esse é o grande chamado da terapia. É o grande conhecimento que ela traz. Esse amor que ela abre no nosso coração para que a gente possa nos transformar, ter esse ser de luz e levar essa luz a todos aqueles que estão com a gente. Os meus clientes que passam aqui, às vezes chega minha esposa, isso é muito comum da esposa, né? Chega aqui e fala assim, nossa, eu estou fazendo, mas eu quero tanto que o meu marido faça. Eu falo assim, olha, vamos aguardar. Você faz primeiro, porque tudo que você transformar, vai transformar dentro da sua casa. Se houver necessidade, você traz o seu marido. Mas pelo fato da sua transformação, ela pode também transformar os outros que estão ao seu redor. Porque a pessoa vira essa semente de luz. Ela tem um novo olhar. E esse é o que eu gosto. Eu falo da terapia holística assim, com muito amor, porque ela leva amor ao mundo. E eu acho que é por isso que ela tem tido essa propagação tão grande. Você falou de alguns pontos aqui que eu tinha notado, né? A gente está bem na sintonia mesmo, né, Karina? Você começou a falar, eu fui anotando umas coisas aí. O que eu tinha notado era justo que você começou a falar em seguida. Eu falei, nossa, que legal, né? A sintonia tá... Estamos fazendo telepatia, né? Mas eu achei muito bonita a sua fala e a sua atitude, né?
de acolher as suas sombras, né? Porque justamente quando a gente começa nesse processo, a gente não é só luz, né? No taoísmo a gente tem aquele símbolo do Taiji, que é muito conhecido, né? Que é o Yin e o Yang, né? Que é a noite, dia, sol e lua, homem e mulher, são as duas energias. E não tem uma ruim e uma boa, elas são opostas e são complementares. Se elas estão numa dinâmica mal resolvida, pode ficar uma coisa ruim, né? Se é muito para um lado, se é muito para o outro, se fica confrontando. Agora, se elas se complementam e entram numa dinâmica harmônica, a gente chega à unidade, né? E depois a gente vai retornando no caminho do retorno para o zero. Mas, enfim, isso é um papo mais filosófico. Mas, voltando ao que você estava falando, é importante porque a gente não é feito só de luz, né? A gente quer se iluminar, mas a gente não quer olhar nossas sombras. E não é fácil de olhar nossas sombras. Como? A gente tem que assumir as nossas sombras e enfrentar ela. Eu até diria não enfrentar, é olhar e acolher, porque elas fazem parte da gente. Da gente não é nem da gente, é do personagem que nós atuamos, né? Porque nós não somos esse personagem, né? Nós somos seres espirituais, estamos aqui nesse corpo com um personagem, né? E aí esse personagem, ele tem sombras, e se a gente não olha para essa sombra, a gente não consegue seguir adiante para evoluir, para ele se iluminar. Então a gente precisa olhar. Então é difícil a gente olhar isso, mas assim, é importante e é fundamental se a gente quer seguir, né? Que a gente retornar para dentro também e olhar essas sombras, né? Porque, como você falou, a gente está passando uma purificação muito forte. O planeta está se purificando, porque chegou num ponto insustentável, e nós estamos fazendo uma purificação também. Então vem tudo à tona. Tá todo mundo purificando. Não tem uma pessoa que não tem algum tipo de problema de saúde, relacionamento, dinheiro ou tudo junto. Né? Por quê? Porque está vindo tudo à tona, né? E não tem nenhuma pessoa que não está com questões internas também, porque está vindo tudo à tona também, todas essas sombras. Se a pessoa consegue olhar para essa sombra, entender que isso é um processo, acolher essa sombra, entender que ela precisa olhar para isso, para ela transmutar esse comportamento e até, digamos assim, soltar esse comportamento, porque não precisa disso, né? Que é a coisa do abrir o coração também, aí você consegue seguir. Agora, se a pessoa fica se degladiando, que aí é um pouco dessa coisa do confrontar, né? Você fica se degladiando, lutando contra a própria sombra, ela não consegue sair do lugar. Agora, quando você começa a aceitar, nossa, eu sou assim, eu tenho. E aí, o que acontece? Um dos maiores desafios, né, Karina? Você deve saber que você recebe muita gente aí também. É o quê? As pessoas, são relacionamentos entre familiares, entre marido e mulher, entre pai, mãe, filho, bababá. Por quê? Porque a pessoa que você convive na sua maior intimidade, na verdade, é seu maior mestre, é um espelho, né? Ou de comportamentos que você também tem, né? Ou ela está refletindo coisas que às vezes você nem sabe que você tem, né? Enfim, sempre tem um aprendizado aí, né? Então, assim, por exemplo, você está numa situação, não adianta você achar que você vai mudar de casa, você vai mudar de bairro, você vai mudar de país, ou você vai mudar de esposa, de marido, ou você vai sumir, não vai querer falar nunca mais com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com sei lá o quê, e você vai resolver o problema. Não vai, né? Você pode até não ter esse contato, por ser uma questão, enfim, N situações que acontecem de relacionamento, mas se você não trabalhar isso vai ser sempre uma sombra, né? Então, não adianta a pessoa querer fugir. Como? Hoje mesmo teve uma pessoa que chegou aqui, eu tô com um problema particular com o esposo, né? E, nossa, dá vontade de sumir. Eu falei, ok, você some. Mas o problema vai junto com você. Você tem que resolver o problema. Ou fica, ou não fica, ou conversa, se entende. Mas o problema vai com você onde você for. Porque ele está aqui. Ele tá aqui. Nós temos que olhar e está tudo emergindo, né, Karina? Justamente para ser resolvido, né? A gente está tendo essa oportunidade de resolver. Isso é um processo de evolução para o ser humano, né? Como você também falou. E aí o que acontece? Só que para isso a gente precisa ter coragem, né? Coragem vem de coração também, né? Tem essa ligação com a palavra coração, né? E aí o que você falou também, que eu achei interessante, que eu também ia citar, dessa questão dos acontecimentos da atualidade, é que, por exemplo, a pandemia nos fez o quê? Trabalhar compaixão, trabalhar interiorização, né? Essa questão do Sul está fazendo o quê? Está trabalhando a nossa reflexão sobre o que nós estamos fazendo com o planeta, com os animais, né? Como nós estamos sendo, digamos assim, desleixados, né?
como nós estamos vivendo numa ilusão, né? Porque você chegar num ponto que chegou a situação do Sul, tudo bem, tem N questões de fora, mas tem o quê? A pessoa está lá e já passou uma enchente, vai de novo, vai montar a casa de novo no mesmo lugar, quer dizer, fica uma coisa automática, a pessoa não reflete, mas espera aí, eu perdi a casa aqui, será que agora então não vou fazer diferente? Né? Então tem tantas questões envolvidas aí, mas tem justamente o que a gente que eu comecei a falar no início, que é a questão que as coisas não estão mais naturais. Então, por isso que acontece isso. Porque se fosse uma coisa natural, se a gente estivesse vivendo na naturalidade, a gente estaria mais integrado com a natureza. A gente estaria vivendo essas catástrofes. Se depois da catástrofe a pessoa vivesse, poxa, então já tive uma catástrofe aqui, então vou naturalmente, até pela lógica, né, vou sair daqui e vou para outro lugar. Mas as pessoas perderam esse senso, elas estão vivendo num piloto automático do mental e dessa ilusão, e ficam totalmente desconectadas, né? Então, acho que... Naturalidade. Exatamente, que é o que você falou do centro, né? Que é esse voltar, que o Xing falou também do retornar, porque se a gente não estiver no centro, a gente não tem equilíbrio, né? Uma pessoa que está centrada, que consegue fazer uma meditação, está dentro de uma visão mais holística, digamos assim, não importa o que aconteça, é claro que isso é um processo, é um cultivo, né? De uma hora para outra, né? Mas cada passo, você vai dando um passo, e precisa da manutenção, não pode achar que vai fazer um dia e depois pronto e acabou, não, tem que ser, um cultivo mesmo, e aos poucos você vai gostando e vai praticar. Hã? É mudança de comportamento. É uma mudança de hábito, de comportamento, de visão, né, de visão do mundo, porque o mundo está aí cheio de coisas negativas, mas tem muitas coisas positivas, e as pessoas ficam focando só nas negativas, ajudando a criar isso negativamente. A mídia também reforça, porque mais que mais é isso. Né? Então, assim, é toda uma visão, é um compromisso com a gente mesmo e com as futuras gerações e com o planeta, enfim, se eu quero ajudar o próximo, se eu quero ser feliz, então, peraí, eu preciso fazer um compromisso. Qual é o compromisso que eu vou fazer? Começa por você mesmo, já está ótimo. Começa por você mesmo, né, de procurar abrir esse coração, de procurar se centrar, de procurar ter esse momento de respiração, de pausa todos os dias. Que aí já começa a abrir uma porta, você começa a ver as coisas diferentes. Né? Começa a ter gratidão, começa a olhar o belo que está em volta da gente, a abundância que está em volta da gente, né? O momento da presença, que a única verdade que a gente tem é o presente, é o que a gente está vivendo, o resto é ilusão. Então, começa a fazer esse movimento, né? Porque está todo mundo acelerado, vivendo na ansiedade do futuro, ou então com depressão, vivendo o que já passou no passado. Né? E é muito fácil a gente olhar para o problema alheio do outro, da outra cidade, do que eu olhar para o meu centro e me corrigir. Sim. Esse é o difícil. Eu corrigir as minhas mazelas, a minha escuridão. Eu me transformar para eu transformar o meu próximo. Então é mais fácil eu olhar ao redor, né? Os meus clientes todos têm que passar por esse momento da transformação com a meditação, do exercício de transformar todo o negativo que está dentro dele mesmo para o positivo. Quem é meu cliente está aí, sabe disso. Tem que se transformar, enxergar o positivo dentro de você, transmutar, porque você é cheio de coisa boa, fazer exercício de gratidão, aprender a ter gratidão pelo que você tem, a emanar para o universo aquilo que você quer, tirando todas as suas negatividades, mostrando para o universo como você pode chegar até ali. Então, é a transformação interna. Se eu transformar depois que eu estou pronta, eu consigo ir para o próximo, eu consigo ajudar o próximo. Mas primeiro eu tenho que estar com a minha carinha em pé, para eu poder seguir ajudando. Eu ajudo muito mais quando eu estou melhor. Né? É essa visão que eu tento passar aqui com as minhas técnicas. Principalmente para as mulheres, né? Porque as mulheres têm uma mania de controlar tudo, acho que vai ajudar todo mundo, vai ajudar a família, né? E aí no final elas se desgastam e assim, e a mulher, até pelo próprio Xing, né? Ela é o esteio da família, né? Então é muito pelo contrário, ela precisa se cuidar, ela precisa estar bem, estar centrada, até para ela poder cuidar dos seus, né? E manter o ambiente. Hã? Para ela poder ajudar mais, ela tem que entender que ela é o centro, ela tem que estar bem, ela estando bem, equilibrada, ela ajuda muito mais. E às vezes as pessoas também, apesar da meditação ser uma coisa que dá para fazer em casa, simples, fácil, gratuita, às vezes a pessoa está num processo tão forte, ou me sentindo tão sozinha,
isso já, às vezes, já refletiu também em coisas no corpo, enfim, na saúde, que às vezes também uma terapia é interessante, né? Porque a terapia ajuda aí a pessoa começar a pensar diferente, começar a tomar consciência, e desbloquear algumas coisas energéticas que às vezes estão atrapalhando, né, Karina? E essa visão holística, eu tenho uma cliente que tem até o exercício que eu falei, olha, esse exercício tem que ter o seu nome. Porque ela fala que ela não vive sem a terapia, porque a terapia faz ela enxergar a vida de uma forma completamente diferente do que a vida mostra para ela. É bem louco o que ela fala, mas assim, a terapia, ela tem que fazer parte da minha vida, porque ela me mostra a vida com um outro olhar, diferente daquilo que todo mundo está me mostrando. Então eu consigo me transformar. Cada semana que eu venho aqui, eu saio transformada. Aquela pessoa que eu ia brigar, aquele não que eu ia falar, eu consigo falar o que eu ia falar, mas de uma forma diferente, sem causar o estrago que eu ia causar. Né? Então, ela está transformando mesmo. Porque na verdade, eu acho que o que está acontecendo no planeta está nos fazendo também ter que mudar o nosso ângulo de visão, né? E a gente fica teimando em não conseguir mudar porque está condicionado ou porque às vezes não fica resistindo. Por exemplo, uma questão em relação à prosperidade, né? As pessoas ficam, eu tenho que correr, eu tenho que. Dentro daquele parâmetro, daquele paradigma antigo, que a gente achava que trabalho tem que ser uma coisa sofrida, desgastante, que tem que trabalhar às 7 da manhã, sei lá que horas da noite, e ficar lá ralando e tal. Não que a gente tenha que ser, né, uma pessoa desleixada, nada disso. A gente tem que também ir atrás das nossas coisas, né? Só que quando a gente começa a fazer um outro ângulo de visão, que é o quê? Você começar a agir buscando o seu autoconhecimento, buscando a espiritualidade, agradecendo as bênçãos diárias, ajudando as pessoas automaticamente, o universo traz pra gente. Então é menos trabalho até, porque ele vai trazendo a abundância para a nossa vida. E a gente começa a olhar a abundância e começa a agradecer mais, aí vai vindo mais abundância. E a gente só entende isso quando a gente está vivenciando isso, né? Aos poucos, né? É um processo. E aí, se a gente fica naquele paradigma de sempre estar querendo correr atrás, buscando, né? Que é o paradigma da escassez, a gente está fora do nosso centro, né? A gente não está alinhado com isso. E automaticamente a gente continua vivendo nesse outro ângulo de visão que foi condicionado, né, na nossa sociedade, né? E agora é uma outra coisa, agora as pessoas têm que buscar o que satisfazem elas, né? O que dão prazer, o que está no coração delas, para elas terem abundância, né? Então é interessante essa questão também. Eu acredito que você deva ter alguns casos, né, nesse sentido de pessoas que estão... Eu vejo muitas pessoas que têm feito até parceria com algumas pessoas que eram de áreas totalmente diferentes, né? E de repente estão se descobrindo, estão buscando ser terapeutas, estão buscando outras coisas, né? Porque quando o nosso coração tá feliz, está agradecido, está sintonizado com algo maior, né? E quando a gente começa a fazer, até tem uma frase no Xing que fala que quanto mais você beneficia, né? É claro que a gente também está com a nossa luzinha lá, tentando acendê-la, né? Mas quanto mais você vai beneficiando as pessoas, beneficiando o mundo, mais o mundo te devolve, né? Você veio para doar e, ao mesmo tempo, a mesma mão que doa, ela recebe essa troca. Nós viemos para o equilíbrio dessa troca. E aqui eu tenho muitos casos. Então, eu estava falando da questão dessa nossa atualidade, da questão da mídia sensacionalista, que acaba jogando muita informação. E as crianças estão ali com os telefones na mão, né? E tem caso de crianças aqui que viu coisas que aconteceram aí no sul, que a mãe não sabe o que fazer com a criança chora, a criança não consegue dormir, porque nós estamos tendo um excesso disso tudo, excesso de informação sem como fala, um critério de idade, está solto para quem vê. A mídia, como a gente já tinha dito, quer vender produto, é quem compra, quem está consumindo, ela quer mais, não importa, né, quem é que está consumindo, se é uma informação boa ou ruim. E aí volta naquilo, o homem não olha a pessoa como irmão. E se meu filho estivesse assistindo isso? Né? Como é que meu filho ia ficar?
E a gente está tendo, não é um caso só, são vários casos, né, que está acontecendo isso. E é desesperador você entender que o ser humano está fazendo isso. E aí a gente entende o desequilíbrio que acontece no mundo, que acontece vibracional, que acontece de energia, que acontece nas nossas mudanças climáticas. É o chamado para a gente enfrentar e mudar a nossa. Eu tenho essa visão holística do mundo, assim, tudo está sendo esse chamado. Olhe o próximo como o seu irmão, como você gostaria de ser olhado, transformar, mas é uma transformação muito grande que tem que ter, ela tem que ser mundial, né? As pessoas se transformar por dentro, entender o outro como o seu próprio irmão. Então, você imagina o quanto que nós temos que mudar para chegar no que a gente precisa nesse momento de transição planetária? E, na verdade, essa mudança só vai ocorrer, como eu falei, né, de coração para coração, ou seja, precisa ser uma mudança no microcosmos, em nós. Não adianta esperar autoridade, não adianta esperar países, não adianta esperar. Você vê, tem esses tratados do clima, já quase 30 anos que eles ficam no blá 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 lá e não acontece nada. Não adianta ficar esperando de fora, né? Aliás, voltamos ao que o Sting tinha falado. Nós temos que retornar para dentro. Se nós fizermos a nossa parte com a gente mesmo, já está ótimo, já é um primeiro grande passo, né? E as crianças que você estava falando, as crianças, elas são reflexo dos adultos, né? E as crianças estão chegando, essas crianças que estão chegando aqui na Terra, são seres iluminados, né? Porque vieram alguns iluminados aqui para a Terra, mas do jeito que a Terra está, aqui o planeta, o mundo está, precisam de muitos seres iluminados, né? Então, as crianças estão chegando aí para essa nova era, né? Não é à toa que elas são alvo de muitas perversidades, a gente tem que cuidar muito delas, né? Dessas crianças. E começando por a gente dar o nosso exemplo, né? Para a gente... como que você vai, por exemplo... você tem que se você não consegue se acolher, como é que você vai acolher uma criança, né? Se você não consegue olhar com carinho para você, né? Para os seus defeitos, para as suas sombras, como que você vai criar uma criança com amor também, né? Não é muito fácil, né? Então são muitos desafios que são coisas que são incentivadas aí também nesse sistema, né, Karina? Sim. Eu queria também perguntar aí para o pessoal se alguém tem alguma pergunta para passar, seja para mim, seja para Denise, seja dentro da visão holística que eu trabalho, seja dentro do Xing, do Tai Chi. Tem muita coisa aqui para vocês conhecerem. Qualquer dúvida, vai colocando aqui nos comentários, eu estou de olho nos comentários aqui de vocês. Então, pode ir colocando nos comentários, nós vamos respondendo. Vai ser muito bom poder ter essa interação com vocês, né? E você estava me falando, Denise, do Xing, né? Que você está trabalhando com este curso. Por que uma pessoa, o que o Xing vai impactar na vida dessa pessoa, esse curso? Como que você acha que ele pode ajudar quem está aqui assistindo? Como que você acha que ele pode ajudar? Por que essa pessoa deve fazer o curso do Xing, né, para trazer essa transformação para a vida dela? Fala um pouquinho disso. Bom, as pessoas me procuram, né, porque eu tenho a ficha de inscrição, né, que eu pergunto essas coisas também para as pessoas, o que elas estão buscando, né? E as pessoas me perguntam assim por diversos motivos, mas muito a ver com autoconhecimento, né? Algumas querem aplicar isso no seu trabalho, além da questão pessoal, querem aplicar no seu trabalho, e de vez em quando tem alguém também que quer fazer uma formação para depois virar um consultor, mas isso é mais raro. Normalmente é por autoconhecimento e para aplicar isso na sua vida prática, né? Porque o Xing é uma coisa que ele é muito prático também, né? Ele tem um fundamento, tem toda uma filosofia, mas ele tem uma aplicação muito prática, né? Então, o curso tem... Metade do curso é de fundamento, de técnica, e outra metade é de prática. A gente põe a mão na massa mesmo, né? Então, a pessoa ela já sai entendendo aquela filosofia na prática e sai também já conseguindo fazer a prática dos oráculos, né? Então, o que a gente vê normalmente é esse tipo de busca, né? E relacionado a questões também, né? Questões que as pessoas estão, por exemplo, na consultoria que eu faço,
são questões diversas, são questões, às vezes, de uma necessidade de orientação se vai comprar alguma coisa, um imóvel, se vai mudar o trabalho, ou questão de relacionamento, ou questão de mudança, de viagem, coisas que são... Porque a gente não deve incomodar, digamos assim, o Xing com qualquer pergunta, muito, né, que é coisas que a gente possa responder. Então, normalmente, a gente acessa o Xing quando são coisas que são importantes, que a gente precisa de uma orientação, que a gente já pensou e não conseguiu ver a saída daquilo, né? E aí, nessa hora, o Xing é muito interessante porque ele te dá uma fotografia do seu momento, ele te orienta, ele não é uma coisa fatalista, né? Mas ele te fala, olha, se você for por esse caminho, você vai ter dificuldade, vai acontecer isso. Se você for por aquele caminho, você vai, né, sempre te dando uma solução virtuosa, digamos assim, né? E alinhada com esses princípios da natureza, do céu e da terra que a gente fala, né? E ele te dá, então, essa foto do seu momento e mostra os caminhos que você pode estar seguindo, né? Então, é bem interessante. As pessoas ficam, às vezes, muito surpresas com a resposta. Às vezes, ele dá uma sacudida na pessoa também, né? É um mestre, né? Na verdade, ele é um grande mestre. Então, tem diversas, assim, situações, mas normalmente dentro desse contexto, Karina. Inclusive, eu, além do curso que eu dou online, o curso são 2 meses, né? São 8 aulas, uma vez por semana, com apostila, certificado, né? E essa metade do curso são aulas práticas, né? Além disso, do curso eu dou a consultoria e eu faço uma mentoria também, né? Eu tenho um programa que eu criei de mentoria na época da pandemia chamado Jornada de Automestria Regenerativa, né? Que é uma mentoria para ajudar as pessoas a se regenerarem dentro dessa visão holística, né? E se tornarem seus próprios mestres, porque a gente precisa de terapeutas, precisa de médicos, mas a gente precisa também não ficar com muleta o tempo inteiro. A gente precisa também ter a nossa parte, fazer a nossa parte na história, né? Mesmo fazendo terapia, você tem que colocar também a sua mão na massa, querer fazer o compromisso, ter a prática, bará, né? Então, através dessas técnicas todas, da minha formação, da minha trajetória de profissional aí de mais de 30 anos que eu tenho aí de caminhada, né? E ainda me acho uma eterna aprendiz, porque são conhecimentos infinitos, né? Eu vou... Como? E é uma longa caminhada que você tem. Sim, sim, isso oficialmente, né? Porque a gente parece que já vai desde pequeno. Eu tinha algumas questões assim que aconteciam que depois eu fui entender, né? Mais velha que já era uma busca, né? Mas oficialmente são aí desde 87, né? Mais de 30 anos. Então, através de várias técnicas que eu já trabalhei, estudei, enfim, dessa minha formação, eu vou orientando as pessoas, né, dependendo do que elas precisam, a parte, às vezes, mais de alimentação, ou a parte de meditação, ou o Xing. E, na verdade, agora eu reciclei esse programa, então agora eu digo que o Xing é que é o mentor, porque é um programa que vai ser todo orientado, a pessoa entra e ela é orientada pelo Xing nas questões. Então, por exemplo, a pessoa, ou seja, às vezes não é nenhuma questão tanto de coisas íntimas, assim, pessoais. A pessoa está com empreendimento e ela quer uma orientação de como que ela vai guiar esse empreendimento. É um empresário que precisa de uma orientação para sua empresa. Então, não é um Xing só que vai resolver, né? O Xing ele já vai dar uma luz, mas às vezes a pessoa precisa ir definindo sub-questões, digamos assim, né? Então, essa mentoria trabalha isso, né? Trabalha essa orientação de esse caminho aí que a pessoa pode seguir de vida, né? Sim. Bem legal, muito, deve ser incrível participar, né? Porque além de ajudar a conduzir, né? Eu também tenho esses cursos que eu tenho vários já dentro da Hotmart, que são cursos de limpeza energética de ambiente, a auto-PNL, a terapia na prática, mas neste momento eu estou com um que chama Transforme a Sua Vida em 35 Dias. Que legal. É a mesma questão que você falou, que o Xing é uma consultoria que leva a pessoa pela mão. Nesse meu curso, que transforma a sua vida em 35 dias, eu conduzo a pessoa, assim como eu conduzo, quem é meu cliente que está aqui sabe, eu conduzo a pessoa do ponto A ao ponto Z
do começo ao fim. E isso acontece ali em 35 dias, os 35 primeiros dias ali é da grande transformação. Na primeira sessão a pessoa já sai transformada. E eu consegui, depois de muito tentar, transformar isso num projeto online, onde a pessoa consegue acessa a plataforma, adquire o produto, tem direito a 1 ano desse produto, ao acesso desse produto, passa por todo o processo terapêutico acompanhado comigo, 1 a 1, sessão a sessão, e ainda depois tem um monte de bônus, PNL, meditação, Aura Master, que eu trabalho também. Então é um acompanhamento de 1 ano, de uma forma incrível. Eu consegui colocar ali todas as técnicas que eu trabalho. A pessoa só não vai sair transformada só se ela não fizer o curso. Porque se ela fizer, ela sai transformada. E aqui na clínica eu encontro muita gente assim, nossa, eu estou fazendo, mas eu queria tanto que aquele meu amigo, aquela minha parente, aquela minha tia, aquele meu tio fizesse. Então agora eu consegui formatar isso de uma forma que dá para a pessoa, esteja onde estiver, no tempo que tiver, fazer. E ainda durante o projeto vai ter chamada no Zoom para tirar dúvida, né? Dos entendimentos e como é que está sendo. Que bacana. Então, assim, e é bom saber, porque eu não sou terapeuta, né? Assim, até para deixar bem claro que eu não sou terapeuta, eu acho muito bonito, né? Já pensei em ser, mas assim, meu caminho realmente é outro. E eu faço muita parceria, né, com terapeutas, porque às vezes tem clientes que a gente precisa estar encaminhando, né, porque eles estão precisando realmente de uma mão também para levar eles, né, ou de algumas técnicas específicas para desbloquear algumas coisas, né. Então, por isso que eu falo assim, que a jornada de automestria regenerativa é justamente, eu não dou a mão, né, é para a pessoa, ela própria começar a caminhar. E quem orienta ela é o Xing, né? É ele que é o mentor. Eu só estou aqui de canal, né? De transmissora, uma antena aqui. Esse canal, essa questão de ser antena é muito bom. Eu falo que a gente pode estar com maior dificuldade, a maior canseira do mundo. Quando você vê alguém que está precisando, você vai lá, você tem todo o gasto, toda a força para poder ajudar, porque você sabe que aquele conteúdo ali vai transformar, né? Sim. Então, o que eu quis muito trazer nessa live aqui foi para trazer para conhecimento geral o quanto que a visão holística ela agrega para o ser humano, né? Que é essa coisa do amor, do acolher, do eu me entender, do eu me recolher para eu poder sair para o mundo, né? Então, essa visão holística, eu entendo que ela tem que ser propagada para que todos possam se amar mais. Não ficar se batendo, como eu vejo o ser humano hoje em dia se batendo, pessoas se brigando, o ser humano se odiando, um vizinho odiando o outro, um amigo querendo passar a perna no outro. Não, vamos voltar para o amor, vamos voltar para a nossa matriz essencial, para aquilo que nós somos. Nós somos seres de luz, nós somos feitos de luz. E quando a gente tem ansiedade, depressão, pânico, qualquer tipo de angústia, é um sinal do nosso corpo que nós estamos saindo do nosso caminho da luz. Exatamente. Né? Então a gente tem que entender os sinais. Se o meu corpo está me dizendo que eu estou indo para um lugar e eu estou passando mal, o meu corpo não quer. Tem algo ali que está me fazendo mal. Então eu tenho que entender, focar, me recolher. Por quê? Ou eu vou ressignificar aquilo que está me fazendo mal, ou eu preciso transformar algo. Então, essa visão do amor, do entender, é a gente entender que o nosso corpo só responde com as emoções aquilo que não está fazendo bem. Se eu tenho uma depressão por algo, é só me perguntar, por que eu estou assim? O que está acontecendo? Onde está essa tristeza? Por que eu estou triste assim? O que está me causando essas sensações? Porque o corpo tentando fugir de algo que está acontecendo. Então a gente sabe, dentro da gente está essa fonte. Só que muitas vezes a gente vai sendo tão conduzido
pelas emoções ou pelo nosso dia a dia, a gente não consegue sair daquilo. Então, essa visão holística é a visão do amor, do auto-amor, do auto-respeito, que a gente tem que transformar também para o mundo, para os acontecimentos do mundo. Olhar tudo com mais amor, fazendo o melhor que a gente pode, na condição que a gente tem, amando e respeitando as pessoas. E a visão holística, ela trabalha principalmente a questão do equilíbrio emocional, da energia, né, Karina? E sai um pouco desse mental nosso do dia a dia, né? Que isso aí que atrapalha esse excesso de mental, né? Que muitas vezes a pessoa tem um potencial enorme e ela tá tão naquele mental que ela não consegue manifestar coisas boas, né? Ter fluência na vida dela, né? Uma fluidez na vida dela, né? Então, eu vejo assim que você está numa posição muito nobre, né, e de muita responsabilidade, né, mas é bom, né, a gente gosta de fazer essas coisas, né, a gente que trabalha nessa área, a gente fica feliz também de ajudar as pessoas, né, e com isso também a gente recebe abundância naturalmente, né, uma coisa natural. Mas é um caminho muito bacana que você está também, porque além da responsabilidade, de ser enfim, uma posição nobre, é um caminho de poder estar propagando esse bem, né, Karina? Sim. Denise, assim, é incrível poder trabalhar assim, com o que a gente ama. Eu, durante a minha vida, eu acho que quase a vida inteira eu fui trabalhando nas coisas que eram da minha família, o que estava ali, nunca que eu escolhi, ou o chamado, porque a terapia veio para mim como um chamado. Ela não veio. Quando meu marido me falou sobre a terapia holística, ele falou assim: você nasceu assim. Não é que você tenha que fazer os cursos, você nasceu, você é isso. Né? E eu não conhecia essa profissão, mas durante a vida inteira eu fui fazendo coisas, trabalhando, nunca tive nenhuma preguiça de nada, sempre fui muito esforçada em qualquer coisa, mesmo não querendo. Mas você trabalhar com o que você ama, você ajudar o próximo, que é o que você ama, você ver aquele ser humano transformado, é incrível. Não tem preço, não tem preço que o cliente pague nessa terapia que vá suprir tudo aquilo que nos faz bem ver a pessoa bem. Você vê casamentos ampliados, você vê uma pessoa que estava com depressão bem. Hoje um cliente me chamou perguntando ali, ele está aqui na live também, me perguntando: Karina, quando que é meu horário? Eu falei: tal dia. Por que? Você está precisando de mim antes? Ele falou: não, eu estou ótimo. Eu falei: olha, tem que gravar isso. Porque são pessoas que chegam muito mal, né? Sem entender. E você saber que você fez parte da vida daquela pessoa para transformar a vida dela e de todos que estão ao redor dela, isso é incrível, isso é incrível. Ajudou a gerar uma chavinha, né, Karina? Então, assim, que Deus dê força para nós para continuarmos, né, Denise? Sim. Eu adoraria a gente terminar essa live com uma meditação sua, porque eu tenho certeza que vai ser incrível. Eu nunca participei de uma meditação com você e eu adoraria participar de uma meditação sua para a gente conseguir encerrar essa live. Nós estamos com 1h21, né? Nossa, eu estou sem relógio aqui, estou meio fora do tempo. 1h21 já passou rápido. E agradecer a todos que estão aqui de coração. Os meus clientes que estão aqui, meus familiares que estão aqui, sabem o quanto que eu amo e o quanto que eu sou grata, né, a tudo isso. Inclusive, foi meu aniversário esses dias e eu tava assim, eu acordei com uma sensação tão gostosa que eu falei assim: é tão bom a gente acordar e falar assim: o que eu preciso? Nada. Tudo que eu preciso eu tenho. Primeiro, que estar viva, que é ter saúde, ter uma família maravilhosa. Então, se alguém me perguntasse o que eu precisava, eu falei assim: graças a Deus, só tenho que agradecer. Então, eu quero dar um presente. E a ganhadora também está aqui. Amanhã é o primeiro dia dela, 8 horas o horário dela. Então, é maravilhoso você poder acordar com esse sentimento de gratidão. Sem a necessidade, inclusive, de festa, ostentação. Nada disso. É só gratidão por estar viva, por estar fazendo o que você gosta. E ter as pessoas que você
Eu vou chorar. Pessoas que você ama do seu lado. Então, isso é muito bom. E eu acordei com você. Desejo muitas felicidades, não sabia que foi seu aniversário, muita saúde, longevidade, que cada vez mais você se realize nesse caminho e possa continuar ajudando as pessoas dessa forma tão bonita que você trabalha, Karina. A todos nós, né, Denise, que você está nessa jornada há muito mais tempo do que eu, um conhecimento incrível. Eu espero ter você aqui. Tempo não diz nada. Que a gente possa levar esse conhecimento para muitas pessoas, que a gente possa apartar os corações que estão duros, né? Olha aqui, a ganhadora está falando que amanhã é o aniversário dela. E a primeira sessão dela. Olha que incrível. E ganhou você de presente. Ganhou eu de presente. Olha que incrível. E... Que legal. Sou chorona. Faz parte. Eu gostaria muito de ter outras lives aqui com você, que a gente possa levar esse conhecimento e deixar os corações de pessoas com mais amor, sabe? Levar essa palavra de amor mesmo. Assim, eu acho que o que está, assim, tudo está nos exigindo esse momento da gente ter muito desapego também, né, Karina? Eu tenho sentido muito isso. Aquela frase do mestre de yoga Hermógenes, que fala também, aceito, entrego, confio e agradeço. Não sei se a ordem é assim, não me lembro exatamente, mas é bem assim, né? A gente tem que pisar primeiro e depois ele vai fazer o caminho para a gente, né? Está nos demandando muita confiança, né? Confiança no céu, né? No divino. E confiança na gente também, para a gente, não no nosso mental, mas confiança no nosso ser verdadeiro, né? Que a gente acessa no nosso coração, né? Por isso é tão importante esse acesso ao coração, né, Karina? É isso aí. Então, você nos presenteia com a sua meditação, uma meditaçãozinha rapidinha para a gente encerrar. E depois a gente marca mais uma live, Denise. Vamos falar de mais coisas, né? Até quem está aqui na nossa live, fala aí algum tema que vocês queriam que a gente comentasse, que a gente abordasse, mesmo depois da live. Vocês podem colocar para nós, né? Quem tem o nosso contato, as dúvidas que ficaram. Vai ser, assim, muito bom poder ajudar vocês de alguma forma. E eu espero que esse momento que vocês estiveram aqui conosco tenha feito, assim, todo sentido na sua noite de segunda-feira, né? Que a sua segunda-feira tenha tido um significado especial e que possa ter brotado aí dentro do coração de vocês essa semente de amor, assim como está nos nossos. Que assim seja, né? Que seja uma semana abençoada, começando por essa luz aqui de hoje, né? Dessas pessoas, como tem mais de duas pessoas, a gente já está num momento especial, já está recebendo a energia divina, né? Sim, sim. Quanto tempo a gente faz a meditação para eu poder me guiar aqui? Na verdade, eu estou sem relógio, então eu vou fazer meio na intuição aqui. Quanto tempo a gente faria essa meditação? Vamos fazer uns 5 minutinhos, né, Denise? Que, assim, tem algumas pessoas que estão aqui, os meus clientes gostam de meditar, mas tem pessoas que não são acostumadas a meditar. Então, a gente iniciar com 5 minutinhos não vai deixar ninguém ansioso, né? Porque a respiração é concentração e o silêncio da mente, né? É bem simples. A meditação que a gente faz é uma meditação bem simples, basicamente é focada na respiração mesmo. Isso. Aliás, queria convidar quem tiver interesse, eu tenho um canal do YouTube, que é o mesmo nome do meu perfil aqui no Instagram. E na minha... Escreve aqui nos comentários. É o mesmo, arroba, deixa eu botar aqui, peraí. Eu escrevo, pode falar. Arroba Denise Barsted. Eu vou botar aqui. Vixe, dá bem seu sobrenome que eu não consigo escrever. Meu avô era inglês. E aí tem esse sobrenome. Então, no meu perfil aqui do Instagram, lá na minha bio, tem um link que dá para falar direto comigo, que cai no meu WhatsApp, tá? E o meu canal do YouTube também é o mesmo nome, tá? É o mesmo arroba.
E lá eu tenho alguns vídeos que são fechados, que são dos cursos, né? Eles são só para os alunos, mas tem alguns vídeos a gente estava com um grupo, a gente deu uma paradinha agora, um grupo de meditação e estudo de textos filosóficos taoístas. Então tem alguns vídeos lá, tem uma live que eu fiz sobre até foi com a Nicole, inclusive, que eu convidei ela para participar no Dia da Mulher, né? Do Sagrado Feminino, relacionado com a cosmogonia taoísta. Tem algumas coisas bem bacanas lá. Tem um exercício também dos 6 sons, que é um exercício de Qigong, de desintoxicação dos órgãos, né, do corpo, e é bem fácil de fazer. Bem Enfim, convido vocês a conhecerem lá o canal, tá? O meu também, na bio, tem, eu acredito que tenha todos os cursos, tem o YouTube também, o meu canal do Facebook, tudo que vocês precisam. E se tem alguém aqui que não é meu cliente e gostou de algo que a gente falou, a minha avaliação ela é gratuita. Eu peço qualquer alimento não perecível, que eu faço doação para uma entidade carente que ajuda principalmente as crianças. E aí a gente vai fazer um bate-papo de 25 minutinhos para eu conhecer vocês, vou fazer uma anamnese simples, e aí vou apresentar todo o trabalho que eu faço e indicar o que seria melhor. Juntos ali nós vamos entender o que seria melhor para cada caso. Né? Você também faz avaliação, né, o Denise? O seu é online ou é presencial? Na verdade, assim, depende do trabalho. A consultoria do Xing eu faço de uma forma que fique prática também para as pessoas, então as pessoas entram em contato comigo pelo WhatsApp, a gente alinha a pergunta pelo WhatsApp, que a pergunta tem que ser muito bem formulada para ter uma resposta mais precisa, mais objetiva. Aí eu dou uns dias, assim, para poder estar dando uma resposta, porque eu gosto de estar tirando o Xing no momento com uma energia mais harmônica, enfim. Aí eu tiro o Xing, né, que é de varetas, então é uma coisa mais demorada, é um Xing mais aprofundado, mais preciso, e aí depois eu gravo para a pessoa a resposta pelo WhatsApp. Algumas pessoas, mas não é muito raro, algumas preferem uma conversa por vídeo depois, mas normalmente eu gravo para as pessoas poderem ficar escutando depois, processando, porque vem muitos insights, né? As pessoas precisam estar escutando com o coração, e aí vem muitos insights depois. O curso é curso mesmo, não tem uma entrevista, nada, as pessoas se inscrevem. Agora, aliás, bem lembrado, eu estou começando um curso, agora já é a 3ª edição do curso online, que eu fiz esse curso presencial há muitos anos lá no Rio de Janeiro, mais de 20 anos, então agora não, já desde a pandemia que eu comecei a fazer online, agora a gente está nessa 3ª edição do curso de Xing, começa agora em julho, vai ser julho e agosto, as inscrições são até o dia 28 de junho, mas como eu trabalho com turmas pequenas, mais personalizadas, então, quando lota a turma, o número de pessoas que eu trabalho, eu já fecho, né? Então, no máximo até de 28, mas pode ser que feche antes. Então, depende, se a pessoa realmente tem interesse, eu recomendo que se inscreva rápido, né? Para garantir a vaga. E aí a gente começa se não me engano, a primeira semana de julho já começa. Como? Quem se interessar pode escrever aqui, eu quero, que aí a gente já tem uma noção. Sim, sim. E para quem esteve da minha bio também. Como? Para quem esteve aqui nessa live e tem interesse em adquirir qualquer um dos meus cursos, vai ter, é só dizer para mim aqui, eu quero, que vai ter uma porcentagem de desconto bem significativa por estar aqui, por ser uma pessoa que já está se mostrando interessada nessa transformação. Então, é meu presente para você também. Legal. Então, vamos lá encerrar nossa live, Denise? Vamos sim. Então, podem se manter sentados, com os pés no chão, de preferência, ou sentados no chão diretamente, em cadeira, como for melhor. Coluna ereta, ombros relaxados, rosto relaxado, topo da cabeça apontado para o céu, ponta da língua no céu da boca. Nós vamos colocar a mão direita 4 dedos abaixo do umbigo. 4 dedos abaixo do umbigo é um ponto chamado Tantien, que é um ponto de bastante... É o nosso banco de energia, de concentração de energia.
isso é bom sempre estar bem quentinho. Então, 4 dedos abaixo do umbigo, colocar a mão direita e depois coloca a mão esquerda por cima da mão direita. Vai ficar um quentinho gostoso aí. Então, vamos concentrar nesse ponto, com o corpo relaxado. Se pensamentos vierem, deixe eles passarem, sem se fixar. E prestar atenção somente na respiração, sem forçar, sem controlar a respiração. Só prestar atenção como está a sua respiração. A inspiração, a expiração. Prestar atenção se ela está curta, se ela está rápida, mas sem se fixar nisso. Simplesmente prestar atenção na sua respiração, contemplá-la, acho que seria a palavra melhor. Contemplar a sua respiração. Aos poucos, a nossa meta é que ela fique mais suave, mais profunda, mais lenta. Mas nesse momento não se julgue, não controle, não tente controlar, só contemple a sua respiração e contemple esse ponto onde estão as suas mãos, aí o Tantien. Você pode esboçar um leve sorriso interno, como se fosse, eu chamo de sorriso de Mona Lisa, aquele sorriso suave internamente, e propagar para as suas células esse sorriso, propagar para as suas células uma luz dourada, propagar para as suas células o amor, e aos poucos deixando o seu coração também abrir, sentir que o seu coração tem uma flor para desabrochar, tem um quartzo rosa e um tesouro, que só falta você permitir que ele saia. E vamos respirar suave, profundo e lentamente. Sempre pelo nariz, com a ponta da língua no céu da boca, mantendo a coluna ereta, o topo da cabeça apontado para o céu. Nós somos como as árvores, nós somos canais de ligação entre o céu e a terra. Nós somos canais que estamos aqui para receber a luz do céu. Sermos que nem agulhas de acupuntura, propagando essa luz, criando harmonia em volta no nosso campo. Quanto mais a gente entra nesse vazio e entende que a gente é esse canal, mais tudo começa a fluir para a gente. Vamos só prestar atenção nessa respiração. Quem preferir contar até 10 pode contar. Depois começa um novo ciclo de 10. Quem preferir só preste atenção na respiração. Sempre com naturalidade, sem forçar nada, se mantendo numa posição relaxada, só contemplando. Contemplando a respiração, contemplando o seu vazio interior, e contemplando onde você está com a sua mão, aí no Tantien, 4 dedos abaixo do umbigo. Com o rosto relaxado. Integrando essa contemplação. Você contempla a respiração, ao mesmo tempo você está contemplando o seu Tantien, está contemplando o seu coração esvaziado, puro, leve. Entendendo que o seu coração é sagrado.
A nossa respiração é como se fossem as ondas do mar. Na praia, quando chega a areia, aquele barulho, aquele som gostoso que faz, né? Quando você inspira e expira, aos poucos ela vai entrando nesse ritmo do mar, né? Que é o ritmo da natureza, nessa frequência. Sente a sua presença, contempla a sua presença, esse presente que a gente ganha divino do momento de agora. Quando você contempla isso tudo, é o momento que você está fazendo uma comunhão divina, uma conexão com o divino, que está dentro de você. Nós precisamos olhar para esse divino que está dentro da gente, pelo menos um pouquinho, todos os dias. Vamos respirar mais umas 3 vezes. Na terceira, a gente faz uma respiração um pouco mais profunda e mantendo os olhos fechados. Mantendo os olhos fechados, aos poucos a gente vai fazendo um leve balanço da coluna, devagarzinho, bem, um balanço, um pouca amplitude, bem devagarzinho para frente e para trás, para um lado para o outro, girando a coluna num sentido horário, depois no outro sentido, sempre mantendo a ligação entre o céu e a terra com a coluna ereta, sem desmoronar. Vamos esfregar as nossas mãos, fazer uma massagem no rosto, como se estivesse lavando o rosto delicadamente. Pode tapar um pouquinho os olhos, alguns segundinhos para dar uma relaxada nos olhos. Depois esfrega mais um pouquinho a mão e vai puxando essa energia, descendo pelo pescoço em direção ao nosso coração, puxando, como se estivesse puxando essa energia para baixo, massageando o nosso peito aqui, nosso externo, nosso osso externo, nosso peito, delicadamente, na região do chakra cardíaco. E depois voltamos a mão para o Tantien, 4 dedos abaixo do umbigo. Sempre continuando com a respiração e aos pouquinhos a gente vai abrindo os olhos, voltando aqui para a nossa live. Que delícia! Que delícia! Muito bom, Denise. Foi muito gostoso. Acho que todo mundo vai dormir mais calminho hoje, né? Você não acha? Tomara, né? É importante, né? Tomara que todos durmam mais calminho hoje. Foi uma live feita com muito amor, com muito carinho. E aí, quem tiver qualquer dúvida, pode mandar pra gente. Foi um grande prazer ter vocês aqui conosco nessa noite de segunda-feira. Tirou aí, 1h42 da noite Nossa. de vocês para estar aqui conosco. Então, assim, essa meditação me fez meu coração transbordar ainda mais. E por coincidência, hoje de manhã eu soltei para meu grupo de cliente, uma meditação que falava do dourado, de enxergar esse dourado, né, de se purificar com esse dourado, com essa luz. E só para você ver como foi a conexão. Que legal, que legal. Muito bom, Ana Maria gostou. Ana Maria adora meditação. Normalmente é mais lenta, né? Eu fiquei um pouco preocupada com o horário, então não sei se deu para relaxar tanto, assim, né? Se deu para
contemplar tanta respiração, né? Fiquei um pouco preocupada de não me prolongar muito. Não, mas tá ótimo. O Denise, então depois você me chama, a gente marca uma nova live sobre um tema. Quem tá aqui, manda sugestão pra gente do que vocês querem saber. Tá? É muito importante ouvir vocês, o que vocês querem saber, quais são as dúvidas, quais são os problemas que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui, alguma solução, algum conhecimento. Todos nós somos aprendizes, né? Mas juntos nós somos mais fortes. Uhum, exatamente. Estamos aqui nessa irmandade, né? Exatamente. Então, eu queria muito, 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 a sua amiga aqui falando também, ó, queria muito, muito agradeço pela presença. Queria muito agradecer a presença de cada um de vocês, que vocês possam ter uma noite de descanso, de recolhimento, de reconexão, de tudo de bom, que vocês possam levar as melhores das nossas energias para as vidas de vocês, e que um pouco daquilo que a gente compartilhou possa iniciar uma transformação aí dentro de você e das pessoas que estão ao seu redor. Nós estamos só plantando semente. Com certeza, né, Karina? E eu gostaria de falar, assim, que para as pessoas terem menos medo, né? Eu falo até por experiência de vida, assim, né? Que eu estou nessa transmutação também. E o que eu vejo, as pessoas estão com muito medo de tudo, né? E a gente precisa soltar esse medo, porque se a gente acredita que existe algo divino, esse divino, para mim, é amor puro, é luz, né? Então, esse divino só quer o nosso bem. Né? Então, se ele só quer o nosso bem, tudo está acontecendo para o nosso bem. Né? Então, a nossa purificação interna, o que está acontecendo no planeta. Às vezes é difícil da gente aceitar, porque são desafios intensos, mas a gente entender que nós somos, né, uma centelha, né? Como um fractal, nós somos uma centelha de algo divino, né? E nós estamos aqui para nos tornarmos cada vez mais divinos, né? E para isso a gente precisa purificar, a gente precisa desapegar, né? A gente precisa soltar o medo. E diz que o mal a gente combate com o bem, né? Então, em vez da gente se degladiar com isso aí, querer, né, brigar, não, a gente aumentar as coisas boas, né? Aumentar o bem, né? Será sementinha de luz para o mundo, né? E entendermos que estamos transmutando a nossa matéria, né? Seremos seres mais sutis nessa era que está chegando, né? Como éramos antigamente, seres de luz, né? Então, precisamos mentalizar nossas células cristalinas, o nosso coração de quartzo rosa, né? Pegarmos a energia do sol todos os dias, que é importantíssimo, principalmente no nosso terceiro olho. E termos esses momentos de interiorização, de respiração, meditativos, né, de silêncio interior, de conexão. Né? Isso aí é fundamental para a gente poder estar surfando a tsunami dos próximos tempos. Né? Então, quero muito agradecer, nossa, tanto ensinamento, tanta coisa boa, Denise, que tem aí. E olha que eu vou te cutucar para a gente fazer mais. Tem muita coisa boa para sair daí, viu? É um prazer, Karina. Você viu que eu não gosto nem um pouco de falar, né? Então, junta duas que não gostam de falar. Olha lá, vamos falar 50 minutos, está dando 2 horas. Duas empolgadas, né? Empolgadas, duas apaixonadas em levar o amor para o mundo. Esse é o grande X da questão, né? Então, acho que foi necessário esse tempo. Então, esse é o caminho, essa salvação é remédio nosso, o amor. As pessoas ficam procurando fora, mas está tudo dentro da gente, né? Então, eu queria muito agradecer a sua presença, agradecer a presença de todos que estão aqui. E daqui uns dias a gente aparece de novo, eu mando lá no meu grupo, coloco aqui de novo no Instagram para avisar a todos vocês. Mas eu gostaria muito, muito mesmo de ouvir a necessidade de vocês. Ou, se não falar por aqui, falar no meu WhatsApp, ou falar para mim no particular mesmo, para a gente trazer como tema, para poder ajudar mais e mais, ser mais assertivo naquilo que vocês precisam. Sim, então, ó, minha gratidão por essa noite. Vou dormir levinha.
Karina, eu que agradeço muito ao convite mais uma vez, agradeço a sua generosidade, agradeço, né, por estar conversando uma conversa tão elevada, né, com uma irmã aí também, né, digamos assim, e agradeço a presença de todos, né, assim, eu fico muito feliz das pessoas estarem buscando, né, porque realmente esse é o caminho, né, então é muito bom a gente tá vendo que tem pessoas interessadas, né? E a gente poder estar fazendo essa troca, né? Porque a gente aprende também, né? Eu aprendo muito com meus clientes, com as minhas alunas, né? É um aprendizado mútuo o tempo inteiro. Então, isso que é importante, essa troca, né? Então, sou imensamente grata por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Se a gente fez alguma coisa de errado aqui, eu sou bem inexperiente com live, vocês me perdoem, né? Então, se eu pulei alguma fase, se ficou alguma coisa para trás, faz parte da minha sombra, que eu ainda não conheço, né? Faz parte do meu aprendizado. Então, vamos chegar lá. Então, queria dizer a todos uma boa noite e até a nossa próxima live. Denise, ó, um beijo no seu coração. Para você também, Karina, um beijo grande, uma semana muito abençoada para você e para todos que estão aqui. Mais uma vez, gratidão, uma boa noite para todo mundo, um grande abraço. E estou à disposição para próximas conversas, vai ser um prazer. Também, foi ser um prazer. Até mais. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos. Tchau. Eu não sei desligar, Denise. Eu acho que é no xizinho, tem que... No X? Olha lá. Sim.